Amém, amém. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Ah, que bom, vocês são tímidos, eu nunca acostumo com isso. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Que alegria ver a casa cheia, cheia como parte da família, mas também amigos, convidados, gente de Deus, que tem feito parte daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Esteja você nos visitando ou faça você parte já da família habitualmente. É uma alegria sempre poder louvar a Deus junto de você e poder também refletir sobre a palavra de Deus. É por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. João 11, esta tarde. Eu prometi domingo passado que eu falaria sobre João 11, permitindo Deus, apenas em 2025. E aí eu me dei conta que João 11 tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Tudo a ver com novos começos, tudo a ver com chamado à vida. Tudo a ver com batismos, com recepção de gente na família, com milagre. Porque João 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro. Esse episódio onde Jesus chama alguém de volta à vida. É isso que a gente está vendo hoje. E é isso que eu espero que possamos ver nesses breves minutos. Uma reflexão mais breve que o normal hoje. Porque o nosso culto está cheio de coisas maravilhosas, cheio de novos membros chegando, batismos acontecendo, e eu quero celebrar com você. Portanto, eu leio apenas os primeiros versículos de João capítulo 11, que dizem assim, a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que tua santa palavra fale poderosamente conosco, o teu povo, a tua igreja, pelo teu Espírito. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto que sempre me encanta e me intriga, por diversas razões. Você percebeu já nesses primeiros versículos, e aí o resto do capítulo é um desenrolar, dessa notícia que Jesus recebe, uma notícia que não é boa. Uma notícia que Lázaro, seu amigo, a referência que é feita aqui, esse sujeito a quem Jesus amava como amigo, amava como irmão, amava como alguém próximo, Lázaro estava doente. É uma notícia contundente. É uma notícia que não visa apenas informar a Jesus o que está acontecendo, mas visa fazer com que Jesus realize algo. É uma notícia que demanda ação. As irmãs de Lázaro não queriam apenas que Jesus soubesse que Lázaro estava adoecido. As irmãs de Jesus certamente queriam que Jesus fizesse alguma coisa para que a doença não piorasse. O que é curioso e intrigante é que no desenrolar dessa história, por exemplo, no versículo 4, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, mas ela é para a glória de Deus, para o que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você que está habituado e já ouviu a história de Lázaro, nós chamamos a história de a ressurreição de Lázaro por uma razão óbvia: Lázaro morre. Como assim não vai ter morte? Bom, Jesus não disse que não teria morte, Jesus disse que não acabaria em morte. Está aí a primeira realidade intrigante ao meu coração e ao seu. Tem coisas que Jesus fala que a gente não entende. E tem coisas que Jesus faz que nós não gostaríamos que ele fizesse do jeito que ele escolhe fazer. Se Jesus nos pedisse uma consultoria sobre como ele deve conduzir as nossas vidas, muito provavelmente nós teríamos muito a dizer sobre ele, afinal nós já temos todo o nosso plano de vida traçado. Se Deus não atrapalhar, dá a impressão que vai dar tudo certo. Então a gente fala: Jesus, o meu plano é esse, o meu trabalho é esse, o meu sonho é esse, em 1, 2, 5, 10 anos. Então assim, eu não estou muito orando para saber tua vontade, eu estou orando para me certificar que a sua vontade dá conta de se aliar à minha. No fundo, a maioria das vezes oramos assim. Não verbalizamos, mas a gente sabe. Tanto que nós ficamos frustrados quando Jesus não faz aquilo que a gente gostaria que ele fizesse.
E o que Jesus faz, ou o que Jesus não faz? Ao receber a notícia do adoecimento do seu amigo Lázaro, a quem ele amava, não era diante de quem ele era indiferente, ao receber a notícia, ele fica ali, pelo menos mais 2 dias, nos diz o versículo 6. Versículo 7, ele fala, vamos voltar para a Judéia. Por quê? Já tentaram matar Jesus lá, como é que ele vai voltar para aquela região? Versículos 11 a 13, Jesus olha para os discípulos e diz, não se preocupem, Lázaro está dormindo. E os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Se ele está dormindo, vamos acordar, Jesus. Está mais fácil do que nós imaginamos. O dormindo aqui, ou o dormir, obviamente, era um eufemismo para morreu. Não é mais doença. Não estamos mais no campo da enfermidade. Estamos agora no campo da preparação para o sepultamento. O texto avança, e aí ele diz no versículo 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E aí, de novo, Jesus me intriga, porque ele diz, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Não vai terminar em morte, e tem morte. É para a glória de Deus, e aí eu me pergunto como é que morte glorifica a Deus, na minha mente humana, racional, reducionista. Não bastasse isso, ele fala, Lázaro morreu, e é para o bem de vocês, estou contente de não estar lá. Como assim eu estou contente de não estar lá, se nós sabemos que a presença de Jesus poderia evitar a morte, a dor e o pranto? Está vendo como Jesus tem um jeito de agir, que é um jeito diferente? Que por vezes ele frustra as nossas expectativas e somente a maturidade no Evangelho vai nos ensinar que Jesus não está aqui para suprir todas as nossas expectativas, mas o melhor que ele nos pode fazer por vezes é inclusive desapontar-nos. E aí o versículo 7 diz que ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então ele estava doente, Jesus permanece mais 2 dias. Você sabe que as viagens demandavam tempo, distância, não era essa facilidade dos dias de hoje. Então quando Jesus chega, Lázaro já está sepultado por 4 dias, e há uma questão importante aqui no texto, porque na tradição judaica cria-se que depois do 3º dia, e eu não estou dizendo que isso é realidade bíblica, eu estou dizendo que isso é crença judaica, cria-se que depois do 3º dia a alma parte do corpo. O espírito se vai, aí fica só o corpo em decomposição. Logo, cria-se na tradição dos fariseus, não dos saduceus, porque os saduceus não criam no poder da ressurreição. Os fariseus criam que Deus poderia ressuscitar pessoas, embora isso fosse, obviamente, muito raro. A partir do 3º dia, não dava mais para ressuscitar, já era o 4º. Então, se você está lendo aqui essa história e você não conhece o desfecho dela, a angústia só aumenta. Doença que passa por morte, que Jesus está contente de não estar lá, que é para a glória de Deus, que é para o bem dos discípulos, que já é o 4º dia. Puxa vida, se fosse um dia antes, quem sabe algo ainda poderia ser feito. E no versículo 21, Marta, irmã de Lázaro, uma das irmãs, diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa declaração, meus irmãos, ela é carregada de sentido. É como se essa mulher que também amava Jesus e lançava sobre ele suas esperanças, ou lançava no passado, porque aqui parece que a esperança se vai. É como se ela estivesse dizendo, o Senhor é um Deus que, podendo evitar o mal, não o faz. O Senhor é um Deus que às vezes parece que chega atrasado. Já sentiu assim? Não mente não, que eu sei que você já sentiu. Parece que se Deus agisse assim um pouquinho antes, tinha dado certo. Se Deus interferisse, se Deus respondesse, se Deus fizesse um milagre. E aí nós vamos sendo tomados por uma inquietação, por uma desconfiança. Porque é como se Jesus fosse um Deus que faz coisas sem sentido. Versículo 32, chega a outra irmã, Maria, que se lança aos pés de Jesus. Imagine a cena, meus irmãos, dramática. É velório.
Na verdade, o sepultamento já aconteceu, o luto está ali. Uma irmã declara, uma irmã denuncia, a outra se joga no chão, se joga aos pés de Jesus e chora, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela diz a mesma coisa. Mas aqueles que estavam assistindo ao redor, também versículo 37, começaram a dizer: ele que abriu os olhos do cego, lembra de João 9, se você estava aqui? Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? E aí são questionamentos que vão surgindo na nossa mente e no nosso coração, como se Deus tivesse prediletos. Por que com ele tudo vai bem e comigo não? Por que ele ora e as coisas acontecem e não necessariamente é assim na minha vida o tempo todo? Pior, por que os ímpios prosperam e eu que tenho tentado caminhar de modo justo e íntegro, não vejo necessariamente tudo quanto gostaria? É o que está acontecendo aqui. Por que ele abriu os olhos do cego e não deu conta de lidar com a enfermidade de um amigo? É muito desconfortável, meus irmãos, saber que tem coisa que Jesus poderia ter evitado e não evitou. E a vida é assim, né? Essa vida que Salomão chama de debaixo do sol, ela é marcada por dores e tragédias. Ela é marcada por traumas e lágrimas. Ela é marcada por perdas e despedidas. Ela é marcada por muita coisa boa. Eu acho que mais coisa boa do que ruim. Mas se acontecem 9 coisas boas na nossa vida e uma coisa muito ruim, o que é que nos marca de fato? Somos humanos, somos de carne e osso, derramamos lágrimas, quem sabe até por vezes questionamos Deus. Não porque Deus não se importa, porque os versículos 33 a 36 diz que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito. Essa palavra agitou embrulhou o estômago, frio na espinha. Já ficou mal ao ponto de embrulhar o estômago? O nome disso é compaixão. É o ato de comover-se, condoer-se com uma dor que não é sua e tomar para si. Porque quando eu vejo alguém que eu amo sofrendo, eu sofro junto. Não é assim? Aliás, há uma mística da dor e da alegria, porque na alegria, e eu falava isso outro dia com alguns irmãos, na alegria, a equação dela é: quanto mais eu compartilho, mais gente fica alegre. Quanto mais eu compartilho alegria, mais a alegria cresce. Já compartilhou momentos felizes com amigos? Você não precisa guardar a alegria, porque ela se multiplica. Mas a tristeza é a equação inversa, e ela também é importante. Porque quanto mais eu compartilho a tristeza, menor ela fica. A alegria você compartilha para espalhar. Tristeza você compartilha para diminuir, porque fardos pesados, carregados por várias pessoas, se tornam um pouco mais leves. O que é que Jesus veio então fazer, se Ele não veio evitar o mal da minha vida? Talvez essa é uma pergunta que você já se fez. Bom, a resposta breve, porque eu não tenho muito tempo hoje, é que Ele veio para conceder plenitude de vida. Plenitude de vida, guarde isso. Jesus veio para conceder vida plena e não meras fagulhas de sobrevivência. Amém? Jesus não veio para resolver nossos pequenos problemas, porque isso é pequeno demais. Ele veio para dar vida abundante que não para no túmulo. Ele veio para dar um tipo de vida que explode para a eternidade. Pastor, você está dizendo então que as pessoas de Deus também sofrem, também adoecem e também morrem? Com certeza. Sabe por quê? Porque o propósito maior dele não é evitar sofrimento, doença e morte. O propósito maior dele é nos dizer o que ele disse aqui e a gente não entendeu no começo do texto. É nos dizer que nossa história não terminará em morte. Tem morte no caminho. Mas a morte não tem palavra final sobre os discípulos de Jesus, meu irmão.
Pode ter perda no caminho, mas a perda não tem palavra final sobre a minha história e sobre a sua história. Passaremos por dias difíceis, como todo ser humano passa, mas o que Jesus está garantindo é que seja nesse ambiente da existência chamado vida, ou seja, na verdadeira vida, que é a vida eterna, não estaremos de olhos fechados. Mas o apóstolo João vai dizer que olharemos para Ele, o veremos face a face, o veremos como Ele é. Essa é a grande promessa. Mas existe um elemento estranho nesse texto, porque as irmãs que declararam a falha de Jesus, por assim dizer, dizem no versículo 22, se você voltar um pouco comigo, aqui é Marta, ela diz o seguinte: Jesus, mas Deus te dará, ainda agora, meu irmão já está morto, mas ainda agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus fala, é verdade, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ela, como boa judia, diz, eu sei, lá naquele dia, né? No dia da ressurreição, eu sei, eu creio nisso. E aí Jesus fala, não, Marta, não é só naquele dia não, minha irmã. Porque a vida que eu prometo não é para depois da morte, a vida que eu prometo é para agora mesmo. E eu acho que num culto como esse, onde nós vamos celebrar novas caminhadas, constatações que já eram e passam a ser oficiais, novos membros, sejam porque vieram de outras comunidades de fé e aqui se encontraram, ou porque aqui encontraram Jesus e passarão pelas águas do batismo, algo especial os tocou, a revelação do Evangelho os transformou. Falar de vida que começa antes do túmulo é muito pertinente. Porque nós veremos irmãos hoje se batizando ali. E o batismo tem esse símbolo, ao menos nós que batizamos pela imersão, a pessoa morre para a sua antiga vida, espiritualmente falando, e ela renasce para uma nova vida em Cristo, tal como Jesus Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida, a vida plena. O que isso está dizendo é que a vida plena não começa depois do túmulo. Por que é tão especial vermos pessoas sendo recebidas e batizadas? Porque nos lembra da nossa vida em Jesus. Porque nos lembra que ser cristão, meus irmãos, não é fazer tudo certinho, para um dia, quando morrer, torcer para Deus abrir as portas dos céus e deixar a gente entrar. Não. O céu, o ambiente, o paraíso, a presença de Deus, nada mais é do que uma consequência natural do viver plenamente a presença de Deus agora. A vida começa agora. A vida começa aqui, a vida de perdão, a vida de graça, a vida de misericórdia, a vida de caminhada. Porque muitos cristãos enxergam a salvação como uma realidade além morte. E Jesus ele vai trazendo através desse evangelho de João sinais inequívocos de que a eternidade invadiu a história. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu vou saciar a sede de vocês. Eu sou a luz do mundo, eu vou trazê-los à plena consciência, tirando-os da obscuridade. Eu sou a ressurreição e a vida. É o que ele diz aqui. De modo que parte da minha angústia pastoral é lidar constantemente com pessoas com as melhores intenções, mas que acham que a vida cristã ainda tem a ver com se converter, ser moralmente transformado, sobreviver e, no fim das contas, não ir para o inferno. É muito mais que isso, meus irmãos. É viver de verdade agora. É ter esperança agora. É amar e ser amado agora. É perdoar e ser perdoado agora. Porque Ele está nos transformando, é agora. Não é apenas para depois. A eternidade invadiu a história. E o que, portanto, percebo a partir de um texto como esse, e com o que deixo vocês, pelo menos com 3 coisas. A primeira é que Deus faz o que faz ao seu próprio tempo e não no nosso. Isso também me intriga, porque eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto de ter o controle. Eu não lido bem com interferências. Metódico que sou, eu quero planejar tudo.
E aí Deus vem, bagunça tudo e fala, vai continuar tentando do seu jeito? Ou vai finalmente se render ao meu? Porque o seu jeito pode dar certo em alguma medida, mas o meu jeito dá certo não apenas para agora, mas para o todo da vida e eternidade. Conversava com uma irmã muito querida essa semana e eu a lembrei de um texto bíblico que diz, parem de lutar e saber que eu sou Deus, ou sabei que eu sou Deus. E aí eu a relembrei e fui também relembrado de que, embora eu já nem lembro como é que é isso, porque eu já estou mais em Campo Mourão do que eu estive na minha cidade natal, ano passado, ou esse ano isso aconteceu, eu já moro mais em Campo Mourão do que eu morei em Santos, que foi onde eu nasci, então já sou muito mais mourãoense que caiçara. Mas quem é da praia sabe de uma coisa, ou deveria saber, você nunca salva alguém que está se afogando e ainda está lutando para não se afogar, você deixa. Parece assustador, né? Mas essa é a regra. Porque quem está se afogando e lutando para não se afogar, se você chegar, ele te agarra a fundo os dois. É desconexo, é irracional. Você fala, calma, eu vim te salvar. A pessoa te agarra, morre os dois. Você deixa. Ao ponto da exaustão, ao ponto do quase desmaio, ao ponto de parar de lutar, você agarra e você nada para a beira d'água. É como se Deus estivesse falando, enquanto você estiver lutando para salvar a si mesmo, eu não dou conta de te salvar. Mas quando você cansar de fazer do teu jeito, aí eu entro na história e eu mudo tudo. É isso que Jesus faz. Jesus não está pedindo para nós entendermos tudo o que Ele faz. Jesus está pedindo para nós crermos em tudo que Ele faz. Segunda realidade, Deus não deseja que você apenas sobreviva, Ele quer que você experimente vida abundante. Perceba que nos versículos 41 em diante, já quase no final do nosso texto, é dito que então tiraram a pedra. Jesus falou, Lázaro vem para fora. Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Perceba, antes de Lázaro vir. Jesus agradece pelo milagre antes do milagre acontecer. Eu sabia que sempre me ouves, ele diz no 42, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Ou seja, Deus não deseja que nós apenas sobrevivamos, Ele quer que experimentemos vida abundante. Como eu já disse, a vida em Cristo não é um presente pós-morte. A vida em Cristo é uma realidade para o agora. Mas em terceiro lugar e em último lugar, eu vejo que Deus deseja que essa vida abundante seja experimentada em um contexto comunitário. Como assim? O que isso tem a ver com comunidade? Tudo. Versículo 44 diz, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Imagina o Lázaro saindo uma múmia, é essa cena. Já cheirava mal. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Serei breve nesse ponto. Arrancar a pedra do lugar e trazer alguém de volta à vida, cabe a Jesus. Arrancar as faixas e ajudar a pessoa a caminhar, cabe a mim e a você. É isso que a gente está celebrando aqui hoje. Nas nossas vidas e nas vidas que aqui se apresentarão, que estão dando passos comunitários, que estão sendo recebidos e os que serão batizados. O milagre da salvação cabe apenas a Jesus, mas agora cabe a nós ajudar esses irmãos na caminhada. E assim também é conosco, meus irmãos. Porque não se iluda, o fato de termos recebido nova vida não significa que não caminhemos ainda de modo vacilante. Opa, eu não sabia que tinha esse esparadrapo ainda. Eu não sabia que meu braço ainda estava enfaixado, eu não estava vendo e eu não consigo tirar. E aí vem um irmão e enxerga em mim aquilo que eu não enxergo em mim mesmo, ele me ajuda. Ele desata as ataduras. Aquilo que me faz tropeçar, aquilo que me limita aos movimentos, só pode aqui nesse contexto ser tirado por aqueles que estão ao meu redor. Isso é igreja. Isso é comunidade dos discípulos de Jesus. Gente que foi chamada de volta à verdadeira vida. Meus irmãos, é dessa igreja que eu quero fazer parte. Não é uma igreja de gente perfeita. É uma igreja que, espiritualmente falando, tem gente que cheira mal às vezes. Que parece que já passou do ponto do não retorno.
que parece que ainda tem movimentos limitados e tropeça e cai, porque ainda está enfaixado, ainda está cheio de atadura. Com os religiosos não é assim, e o fim do texto diz exatamente sobre isso. Jesus ressuscita um cara e os religiosos estão dizendo: acho melhor matarmos esse Jesus. Não importa o milagre que Jesus faz, os religiosos que tudo sabem apenas julgam. Portanto, eu não quero fazer parte de uma comunidade de fé, de gente religiosa, que atrai sobre si um conceito meritocrático, mas eu quero fazer parte de uma igreja formada por gente que ousa duvidar, que ousa questionar, que admite que tem medo, que luta com suas próprias ansiedades, que às vezes parece pensar que Deus se atrasa. Gente que não sabe muita coisa e sabe que merece menos ainda do que tem. Gente que sabe que não tem nada a oferecer, que tem dilemas, que luta com seus próprios fantasmas e tropeços, que cai, lamenta, levanta e volta, e caminha mais uma vez. Gente que estava morta, mas pelo milagre feito por Jesus, voltou à vida. Não apenas à sobrevivência, voltou à verdadeira vida. Essa é a nossa história. Essa é a história dos discípulos de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos pela tua bondade, graça, misericórdia e dádiva da vida. Te louvamos por essa celebração e por esse texto que nos relembra de quem éramos e de quem agora somos em ti. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, todavia Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus. Por isso te louvamos, te agradecemos e celebramos a dádiva da salvação. Que o Senhor continue nos ajudando nessa caminhada, primeiramente pelo poder do Evangelho e do Teu Espírito, mas também concedendo a nós amigos espirituais que nos auxiliarão nessa jornada que tem o objetivo de caminhar cada vez mais para perto de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Cristo. Amém e amém. Fique de pé, nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Aos que irão se batizar, se vocês ainda não estiverem trocados para serem imersos, faça isso rapidamente. Daqui a pouco eu chamarei todos aqueles que serão recebidos como novos membros. E na sequência nós iremos então direto para o sacramento do batismo. Que Deus te abençoe e vamos louvá-lo.